E agora fechando, né, com o Slipknot no show mais curioso deles, né? Porque o show do sábado foi um show que muita gente já viu, né? Apesar de, né, músicas diferentes e tal, mas figurino também, né? Mas é um show convencional, né? Greatest Hits, né? Os maiores hits da banda ali sendo tocados. No caso do domingo, era o álbum de estreia sendo tocado na íntegra, inclusive com faixas bônus também, né? De relançamentos e tal. Que foi muito confuso, né? Esse primeiro lançamento deles pela Roadrunner teve hora que tiveram que vetar música e tira uma música, e tinha música escondida que virou sucesso, os caras tiveram que fazer faixa separada, então ficou muito confuso. Os relançamentos, essa história dos relançamentos do primeiro disco é muito confusa. O fato de ser um álbum de estreia, entre aspas, também é confuso, né? Porque o álbum de estreia deles é aquele Mate Kill, Feed Repeat, né? Ou alguma coisa nessa coisa. Aí, como eles lançaram depois esse primeiro álbum com o Corey Taylor, com a gravadora e tudo mais, esse se tornou o álbum de estreia para eles, e o Mate lá virou uma demo oficial. Não sei de muitas bandas que tenham feito isso, né? Mas enfim. Eu lembro que a Metal Hammer fez uma pesquisa uma vez, dizendo qual o melhor disco de estreia dos últimos 20 anos. E eles colocaram o primeiro disco do Slipknot, ou Slipknot mesmo, o primeiro com o Corey Taylor, e voou a galera criticando. Não é o primeiro, é o Made Kill Feed Repeat. É só os fãs do Truzão chato, né? Porque, né, a própria banda considera dessa forma, mas enfim. No geral, o que você achou desse show que tem essa peculiaridade de trazer o repertório de músicas de um mesmo álbum, de uma mesma era, que é um formato que tem estado muito em voga ultimamente, né? Muita banda anunciando turnês comemorativos de discos em questão e aí tocando esses discos na íntegra, chegando algumas chegam a tocar na ordem das faixas, outras não e tudo mais. Mas como é que foi esse show para você, especialmente em comparação também ao sábado? Então, foi assim, em comparação ao sábado, foi um show que o público ficou menos maluco, vamos dizer assim. O público as reações foram menos extasiadas nesse segundo dia do que foi no primeiro. Porque as músicas são menos extasiadas também. Tipo, tem vários momentos do disco que a coisa é introspectiva, que as músicas são mais violentas psicologicamente e não tanto... que também sempre o instrumental dele sempre foi bastante violento. Então, mas são músicas que alguns momentos do show eram momentos mais introspectivos, e aí o cara que é fã desse primeiro disco mesmo tava alucinado, porque é isso que é legal, né? Tipo, como você é fã de banda, quando você tá vendo um show de uma banda que você gosta pra caramba, ela tá tocando uma música que você sempre adorou, mas que é raro, que quase nunca toca ao vivo, você se emociona, por mais que uma banda grande como Slipknot, 70% do público não conhece essa música na hora do show. Então, achei um show mais interessante, achei até mais afeito ao meu gosto, porque tem umas partes mais arrastadas que eu gosto mais, assim. Então, eu acabei gostando mais desse show, mas assim, o público não foi... As reações foram muito mais acaloradas no primeiro dia. Você tá sem som? Eu desativei aqui porque eu tô gripado, então eu aproveito o momento que eu não tô falando para tossir horrores aqui. Você acha que talvez o fato de ter muita gente que talvez foi nos 2 dias, e aí no segundo dia, no fim do segundo dia, a galera já estava meio cansada, pode ter afetado nessas reações também? Também tem isso. Assim, a sensação que eu tive no segundo dia, das conversas que eu ouvia, é que não era muita gente que estava no segundo dia que estava no primeiro. As conversas que você ouve ali paralelas do público, teve um público diferente, assim. Eu acho que o primeiro dia, por ter tido algumas bandas que têm o apelo pro fã de metal road crew, entre aspas, fã de metal do Bangers Open Air, que é tipo a Moamarth, tipo Dragon Force, e o Slipknot, que também é uma banda que transcendeu, saiu dessa bolha para estar numa bolha ali de metal mais em geral, graças àquele show do Rock in Rio de 2011, isso fez com que levasse um público do Bangers mesmo, assim, sabe? Bastante gente de camisa da Iron Maiden, sabe? No segundo dia tinha menos, no primeiro dia tinha mais camisas da Iron Maiden. Esse é um índice de idade do público, de predisposição de gosto do público. Mas, assim, eu acho que era um público, talvez por ser um público que estivesse mais afeito a Bad Omens, a pop, fosse um público que não conhecesse tanto esse primeiro disco do Slipknot, conhecesse mais os hits. Ainda que tivesse bastante fã de Rammstein ali, na hora que o tio Lindemann tocou, tinha bastante gente que era fã e que conhecia a carreira do Lindemann, tanto os primeiros discos com o cara do Hypocrisy, quanto o último disco dele. Mas eu acho que, assim, também teve o cansaço, domingo, véspera de dia útil, então
pessoal talvez já estivesse se segurando mais, esperando a hora de ir embora. Sim. Passando aqui um pouquinho pelos comentários, você tem familiares aqui na live. O Fábio Florencio mandou avisar. Meu primo. Avise o Thiago que o primo dele está aqui prestigiando a live. Pior que eu demorei quase 20 minutos para ler o comentário dele, não sei se ele ainda está por aqui, mas espero que... O Rodrigo, que é amigão meu também, no início postou ali. Sim, o Roberto Santos disse que chegou tarde, perguntou se a gente já tinha falado dos problemas de som e de iluminação. A gente já comentou sobre isso, mas assim, o Thiago ele tem uma rodagem muito grande de festivais, inclusive fora. É comum esse tipo de problema acontecer, mesmo sendo em festivais, porque a gente também teve uma novela recentemente com o Rock in Rio, que no dia do Rock teve um monte de problema de som, no palco principal, inclusive, né? E o Rock in Rio também tem aquele histórico do palco Sunset não ter um som legal, de sons muito ruins e tudo mais. Isso é comum ou é uma coisa brasileira mesmo, de ter festival com som ruim? É normal, assim, isso de o som começar não tão bom e ir melhorando ao longo do show, porque você não, esses palcos que é um do lado do outro, principalmente, não dá para você passar o som perfeito porque tem uma banda tocando. Então você ouve mais se os retornos estão funcionando, se a equalização no retorno tá boa, mas na hora que você liga o PA é uma surpresa o que vai sair de lá, né? Então assim, o Rock in Rio para mim foi surpreendente, porque o Rock in Rio, eu lembro que o Rock in Rio de 2013, que foi que teve Ghost, Metallica, Bruce Springsteen, Iron Maiden, mas o dia do Metallica foi um dos melhores sons de qualidade de definição que eu tinha visto na minha vida, vi na vida em festival, sabe? Mesmo festivais gringos de alto nível não tinham uma definição tão boa de som quanto de 2013. O último Rock in Rio que eu fui, que foi o de 2017 do The Who, o som do The Who estava lamentável, sabe? Eu tive que ir para tentar ir para a grade para ouvir o show, porque de onde eu estava mais tranquilo não dava para ouvir. E chegando na grade, tinha aquele pessoal que tava para ver Guns N' Roses que eu tocar depois, conversando e encobria. Então, nossa, o Rock in Rio era tão bom de som e piorou tanto com essa mudança de local. Então, do Mudfest, eu acho que os problemas de som foram aquilo. Tipo, o Demonic e a Escrota, que abriram o palco principal, abriram com qualidade de som boa, porque talvez eles tenham conseguido fazer a passagem de som sem ter público ainda lá dentro. Sim. O Slipknot no primeiro dia demorou 20 minutos e começou com som de alta qualidade. Os outros shows, todos foram se acertando ao longo do show. Acho que só o Orbit Culture que não conseguiu arrumar o som. O Orbit Culture ficou um som meia boca o show inteiro. No segundo dia, um pouco menos, assim, talvez porque os sons tenham mais bases pré-gravadas, tá? As pessoas tenham conseguido acertar um pouco melhor a qualidade de som, porque o que vai sair no PA é aquilo que já está gravado, né? Exatamente o que você está tocando. E o tio Lindemann conseguiu ter um som de alto nível, porque deve ter trazido parte da equipe do Rammstein, que deve tirar de letra tocar em festival. Sim, já é acostumada. É curioso isso do Rock in Rio, porque eu fui uma vez em 2015, não lembro de ter tido problemas de som e tal. Fui só em um dia, né, nesse caso. E depois eu voltei em 2022 para cobrir, né? Eu fui 3 dias. Um dia do Metal, que teve o Iron Maiden, um dia do Guns N' Roses, que teve Maneskin e outras coisas que eu já nem lembro mais. E teve o dia do Pop Punk, que teve Green Day, que teve Fall Out Boy, teve Billy Idol lá naquele show fatídico, né? Uhum. Nesse dia do Guns, inclusive, acho que foi o dia que teve Avril Lavigne também. Não vou me lembrar aqui, mas eu acho que é isso. E aí eu vi os melhores e os piores sons de festival que eu já tinha visto na vida. Uhum. O Bullet for My Valentine, que tocou inclusive no palco Sunset do dia do Metal, teve um som tão perfeito que parecia que você estava ouvindo o disco. Junto que a banda também tinha uma execução muito boa, mas o som estava perfeito. E antes do Bullet for My Valentine, tinha tocado o Living Colour, que teve uma série de problemas. O som da guitarra muito baixo, teve participação do Steve Vai, que você não escutava direito. Então, ficava muito aquela impressão de que, assim, não havia uniformidade no tratamento de som. E nos outros dias, teve o fatídico caso da Avril Lavigne, que eu, com boa vontade, até fui assistir para cobrir, né? Para ter algum relato e tal sobre o show. Não sou exatamente um fã, mas estava lá cobrindo e era um show que eu sabia que despertava interesse. Eu assisti 2 músicas e fui embora, porque fui sei lá, sala de imprensa, fui no banheiro, sei lá, desisti. O som estava tão baixo, mas tão baixo, que era muito mais fácil você escutar as pessoas conversando ao seu lado. Era num nível assim, Paul McCartney semana passada teve um som baixo. Geralmente o som dele é baixo. Mas naquele nível eu nunca tinha visto. Era inédito. Horrível, horrível. E aí foram essas situações diferentes, né? E aí, não necessariamente sons baixos e altos, mas sons com complicações.
Guns N' Roses tocou com um som super embolado, a guitarra do Slash sem definição nenhuma. O Iron Maiden, até hoje, o pessoal comenta que foi, em termos de qualidade de som, o pior show que eles já fizeram no Rock in Rio, porque estava muito ruim, sem definição, e estava um pouco baixo também. Então, só que ao mesmo tempo o Rock in Rio tem aquela coisa de qualquer lugar você escuta bem, porque as torres são muito bem distribuídas de som. Então tem esse diferencial. Mas quase todo festival que eu vejo a galera comentar, ou mesmo festivais que eu fui, desses de grande porte, tem esses problemas. E eu fiquei curioso para saber. Eu acho que talvez lá fora eles consigam lidar de um jeito diferente, né? Acho que tem uma equipe técnica que já deve estar mais habituada a lidar com aquilo. Só que a impressão que eu tive desse Knotfest, assim, é que eles estavam muito resolvendo as coisas conforme as coisas iam acontecendo. Inclusive, tipo, a circulação, eu menciono isso no texto, que a circulação interna do festival em vários momentos mudava, sabe? Você entrava por um lugar e de repente não podia, você ia para o banheiro por uma entrada, não podia mais sair por ali, tinha que sair por outro. E aí no segundo dia eles atravancaram a caminhada entre a parte do fundo e a frente. Então sempre foi uma coisa meio assim, eu entendi depois que eles fizeram isso para botar uma área de deficiente mais protegida, que é nobre, uma intenção nobre, mas você não explica muito bem que você está fazendo isso, o cara que já fez antes acaba batendo ali e não percebendo o que está acontecendo. Agora, de som, o primeiro Summer Breeze teve uma qualidade de som excepcional. Alto pra caramba, e nenhuma banda, pelo menos dos 2 primeiros palcos, reclamou. Quem reclamava era no terceiro palco, o Sun Stage. Esse ano, já o Summer Breeze, o segundo palco, já sofreu com problemas, principalmente no primeiro dia. Em compensação, o terceiro palco estava com som perfeito todo mundo. E aí eu acho que tem a ver com o fato de que as bandas no terceiro palco dava para fazer uma passagenzinha de som, porque não tinha ninguém tocando ali do lado. Então dava para você dar aquela testada para ver se o que está saindo do PA efetivamente é o que você está ouvindo na equalização nos níveis. E quando você toca uma do lado da outra, não dá para fazer isso porque tem alguém tocando ali do lado. Você só vai descobrir na hora que você começar a tocar mesmo. Exatamente. O Jackson Jesus comenta aqui que o Mudvayne tem que vir de novo. Vamos dar a oportunidade de ver essa banda de novo. Eu acho que num contexto de um show só deles e tal, num espaço menor, pode ser que até funcione melhor, né? Um show na áudio seria muito mais legal do que um show como foi no festival. Né? Sim. A grande fã de pop, Tami Sartori, comentando aqui que a pobre errou até na dublagem. Coitada. O Alexandre comentando aqui que o show do POD foi brutal. Quem puder, vá ao show solo. Hoje tem show, acho que em Curitiba e amanhã no Rio, ou vice-versa, mas eu acho que a ordem é essa, né? E foram shows que não foram tão divulgados, assim, tão comentados. Talvez também por não envolver show solo também em São Paulo, né? Que São Paulo acaba puxando muito essa questão da divulgação. Mas me parece ser, de fato, uma banda que vale a pena assistir, especialmente se você... Foi um show bem legal. Se o POD tivesse tocado no primeiro dia, com o jeito que foi o show deles, eles teriam cativado mesmo público, não sendo um público tão afeito ao som. Sim. Que foi a diferença do Mudvayne, que não conseguiu fazer essa transição. Sim. A Tami comenta que o Baby Metal, de fato, o som estava bem baixo, igual o da Pop. O Gustavo comentou que o Baby Metal na áudio foi um dos melhores shows, um dos shows mais insanos que viu esse ano. A gente cobriu, né? Inclusive o Gustavo fez as fotos. Essas fotos não estão liberadas ainda. A gente não soltou a resenha do show da Baby Metal na áudio, porque precisa liberar e tudo mais as fotos lá da preocupação com a imagem, né? Isso que a gente falava. O segundo dia são várias bandas que têm muita preocupação com a imagem, até por isso que deve ter sido muito restrito a liberação de credenciamento para fotógrafo. Sim, e aí eu tô com um texto aqui, né, do Wagner, que foi quem fez a cobertura nesse caso. Ele fala, assim, uma situação caótica esse show do Baby Metal aí, coisa que ele disse nunca ter visto no ambiente da áudio. E olha que na áudio eu assisti com ele o show que o Max e o Igor Cavaleira revisitaram o Roots, 2 anos atrás. Não sei se o Thiago também estava nesse show. Não, eu fui no que eles fizeram o Beneath the Rise, que também foi insano, assim. Sim. E é uma casa que já recebeu outros shows insanos e tem esse nível aí de insanidade por parte do Baby Metal que o Wagner chegou no momento ali no começo do set que ele arregou. Ele falou, cara, não vou conseguir assistir nada de onde eu tô, vou ter que tentar subir pro camarote. Porque no credenciamento a gente tinha possibilidade de subir. Sim, mesmo lá ele encontrou dificuldades. Disse que lá o pessoal estava insano, mesmo estando distante do palco, mas a galera estava arrebentando lá e dificultou a experiência dele, que relatou várias coisas divertidas nesse texto, inclusive conta que chegou a ser encoxado lá em algum momento. Vale a pena ler esse texto, que inclusive não está no ar ainda, estará no ar em breve.
Aguardando a liberação das fotos. Exatamente. O Alexandre Rocha comenta aqui que eu traduzi perfeitamente o Baby Metal. Ele diz que viu no festival e no show solo. É um show incrível, mas em casa não consegue ouvir, talvez por ser de uma geração mais antiga. A Tami ficou decepcionada, porque ela estava esperando que você criticasse mais a pop. Você aguentou muito e foi simpático. O Diego comenta aqui que o Baby Metal não representa em nada o Heavy Metal moderno. Uma coisa totalmente cibernética e desconexa da realidade. Uma das piores coisas que já apareceu na indústria. A minha opinião antes de ver o show, assim, porque eu achava... Sim. Minha lógica era do tipo, beleza, é um produtor que pegou esse visual de anime com J-pop e botou uma base pesada por cima e foi ganhar dinheiro explorando galera que vai por galhofa, assim. Sim. Então... Mas o show até me convenceu do contrário. Tem algum... Não sei se chega a ser mérito musical, porque eu tô nem aí pra mérito musical de quem faz nada, porque é legal se você gosta, se você não gosta, né? Sim. Mas achei que na hora foi divertido, sabe? Sim, e acho também, de fato, não é representativo do heavy metal moderno, porque não é exatamente uma banda de metal, né? Ela é muito nicho dela, ela é muito do nicho dela. Sim, é específico. A Paty comentando aqui que o Tears for Fears no Rock in Rio 2017 estava perfeito. Não sei se foi, acho que não foi um dia diferente, né? Não foi no mesmo dia, porque se fosse no mesmo dia eu teria visto. Sim. O Vaney Pontes, Save Guys, We Are Together Brothers. É isso aí, tamo junto. Tamo junto. E o Alexandre Rocha comentando aqui que, respondendo ao Diego, né, que o Baby Metal tem representatividade maior do que muita banda tradicional. Minha filha começou a curtir metal por causa delas. É uma coisa muito legal, isso do Baby Metal. É a porta de entrada. Sim. É isso, eu acho que esse domingo tinha a pop, o Baby Metal, o próprio Bad Omens podem ser uma porta de entrada para você consumir outros estilos depois, vai depender do quanto você estiver interessado em correr atrás. Sim, e como hoje a gente tem uma produção artística muito mais ampliada, tem muito mais artistas e bandas produzindo material, você tem esses super nichos, né? Essas coisas específicas de metal feito para adolescentes, metal feito para até crianças, nesse caso. Mas quando eu comecei a ouvir som, depois eu meio que senti isso, né? Conforme eu ia descobrindo, que meio que assim, o Guns N' Roses foi meio que minha porta de entrada para um monte de coisas, porque o Guns N' Roses tinha apelos que as outras bandas talvez não tinham. Questão da estética, do visual, de ter alguns padrões musicais que são fáceis de você digerir e tudo mais. Antes a gente não tinha baby metal, mas você tinha bandas que eram mais acessíveis, que serviam também de porta de entrada para outras coisas mais aprofundadas. Aí acredito que o Thiago também teve isso, acho que todo mundo teve, de certa forma, né? Ninguém começou ouvindo Motorhead, acho muito difícil. Então, para mim, assim, eu ouvia rock nacional ali, em 91 eu fui ver o Rock in Rio pela TV, na casa de um amigo, meio assim, sabe? Tipo, eu era amigo, era férias, né? Porque era em janeiro, não tava fazendo nada, vamos na casa de um amigo ali, a gente fica jogando truco e ouvindo. E quando entra o Rob Halford com a moto ali, aquilo fez meu cabelo crescer mais um pouquinho naquela hora, apesar do Rob Halford já estar careca, assim. Naquela hora que você fala, oh, isso aqui é legal, sabe? Tipo, e era um dia que teve Megadeth, que teve Queensryche, sabe? Então eram bandas de metal que eu tava ouvindo meio de boa ali, mas acompanhando. Agora, o próprio Sepultura tinha tocado no início do dia. Mas na hora que foi o Rob Halford entrar com a moto, é o apelo visual, você olha para aqui e fala, pô, isso é legal pra caramba, né? E aí isso vai pegar, e aí eu começo a ouvir, saio do rock nacional para eu ouvir coisas mais pesadas por causa desse show. Sim, e olha que o Judas nem é exatamente, pelo menos no Brasil, né? Não é uma banda de iniciação ao metal, né? Você pega muito mais a galera iniciando com Iron Maiden, Metallica e tudo mais. Obviamente o Judas é uma banda gigantesca, mas não tem muitos relatos de pessoas que começaram a ouvir por conta do Judas, mas eles tinham um apelo visual muito forte. Então, acho que naquela época, especificamente do Rock in Rio de 91, deve ter convertido muita gente que não ligava muito para metal por conta da estética do Halford, dos caras também, das roupas e tudo mais, além da questão da moto, né? E foi antes do Guns N' Roses, né? O Guns N' Roses foi o headliner daquele dia. Então, bastante gente que estava ali para ver Guns N' Roses, de repente viu o Judas Priest, viu essas outras bandas e gostou, que é a questão que a gente pode falar do Bad Omens, ter tocado no dia do Slipknot e ter tocado no dia do Till Lindemann. De repente, o cara que gosta de Bad Omens foi atingido pela Bad Omens ali. E tá ver o Slipknot fazendo um show diferente, não um show só de hits, e de repente vai falar, legal essa música arrastada, que é a Scissor que fechou o disco. Outro clima, vai correr atrás, vai ouvir os Doom, as doideiras ali, mais arrastadas.
Sim. Antes de fazer perguntas difíceis para o Thiago, o Alexandre fez um comentário aqui que conecta, né? Ele disse que te entende perfeitamente porque foi ali no Judas e tal, na entrada da moto, que pegou ele também. Então, para você ver como isso foi um evento definidor, especificamente para essa geração que assistiu o Rock in Rio de 91. O Metallica ainda não existia como o Metallica de hoje, porque ainda não tinha saído o Black Album. Eu vejo o Metallica com o Black Album depois e aí pira a cabeça de uma vez. Sim. Eu queria fechar essa live com perguntas difíceis, porque é sempre legal de fazer rankingzinhos. Queria saber quais foram os 3 shows mais legais que você assistiu nesse Notfest e talvez os 3 shows que estiveram mais abaixo do que você estava esperando. Acho assim, que foi abaixo do que eu estava esperando começar, que foi o Mudvayne. Eu achei que o Mudvayne ia ser uma insanidade, não foi um show bem morno. O show da Pop foi uma decepção, porque eu achava que ia rolar uma questão mais legal da interação com o público. E, assim, o Bad Omens não me impressionou. Fui preparado para ser convertido pelo Bad Omens, como eu fui convertido uma vez pelo Bring Me The Horizon, quando eu fui cobrir esse show por um site em 2015, no Carioca Club, que foi uma insanidade aquilo lá. Bad Omens não me deixou essa mesma impressão. Assim, Bad Omens me pareceu muito mais uma coisa de momento do que uma coisa destinada a ficar gigantesco. Pode ser que fique... Já tá ficando, de certa forma, mas tem essa questão de ficar gigante no momento e daqui 10 anos... Isso, que foi como eu terminei, né? Vai ser daqui a 10 anos eles vão estar em estádio ou vão estar esperando uma reunião ter a nostalgia, como aconteceu com o Mudvayne. Né? Eles vão ser Slipknot ou vão ser Mudvayne daqui a 10 anos. Né? Sim, exatamente. Agora, dos shows mais legais, os melhores, assim... dos que mais me surpreenderam, eu vou falar. O POD foi... Eu não esperava nada do show e foi um show legal pra caramba, assim. O Meshuggah foi um showzaço, mas era um show que eu não vou dizer, não sei se converteu muita gente, mas para quem, como eu, que já gostava da banda, entregou um show legal pra caramba, que fluiu muito bem o show ali no festival. Durante uma horinha, foi um respiro de um som que eu acho mais legal. E o segundo dia do Slipknot, achei que foi um show legal pra caramba. Não tava achando que eu ia gostar tanto, tava achando que eu ia ficar um pouco mais esperando mais os hits virem, e foi um show que me manteve bastante atento, bastante entrosado, bastante empolgado com ele o tempo todo. Isso surpreende, porque pelo texto eu achei que você não tinha gostado tanto do show do Slipknot no segundo dia. Porque por não ter os hits e a atmosfera do público, você estava cansado também, obviamente. Então, eu tava achando que eu ia querer ir embora na metade do show, sabe? E assim, eu fiquei lá na frente vendo durante boa parte. Eu comecei a me deslocar, a minha saída para voltar para casa era melhor do lado oposto ao que eu tava. Então, eu comecei a me deslocar e também daí para dar uma aproveitada e ver como estava a reação, medir se aquela galera do burburinho que está empolgada, isso reflete no resto do povo. Então, até me falaram, né, no primeiro dia que eu estava tirando foto de tudo quanto era lugar, mas é porque o primeiro dia eu estava procurando um lugar bom para ver, porque estava muito lotado, no segundo dia dava para circular melhor. Assim. Sim. Mas eu tava gostando muito, tanto é que aquela final da Scissor ali, eu tava achando legal aquela coisa mais arrastada, mais introspectiva, tal, apesar de eu estar achando e a galera do meu lado tava conversando. Então, mas assim, quando eu faço resenha de show, o que eu gostar ou não do show, eu acho meio secundário, porque o que eu acho mais legal é ver como que o que a banda tá propondo encaixou com o público que tá vendo. Porque eu posso ter adorado, mas se só eu gostei, 20 mil acharam uma porcaria, não adianta nada. Sim. A Tami que foi a autora desse comentário, né? Que o Thiago fazendo vídeos de todos os anos, de fato. Ainda bem, né? Você mostrou que você realmente trabalhou ali e rodou bastante. É legal, né? Porque quando tem pista VIP, você fica meio preso ali, entre a galera que tá curtindo muito e a galera que tá VIP, né? Que foi para beber ali, que ganhou como convidado. E você não consegue ver como tá aquela galera lá pro fundo, que tá vendo o show mais de longe, se ela tá conquistada pelo que tá acontecendo no palco, ou se ela tá ficando para longe. Né? Sim. E um último desafio aí também de top 3, que eu não sei se você vai conseguir responder, porque você não teve, a sua cobertura não foi destinada às bandas nacionais. Mas se você conseguiu, você faria um top 3 aí de shows de bandas nacionais que também te convenceram? Porque foi bem legal esse lance do Notfest de ter arranjado um line-up bem consistente de bandas nacionais. Claro que o tratamento lá na hora com aquele palquinho anexo ali não foi dos melhores, mas em comparação a outros festivais, o tratamento dado assim no sentido de curadoria, de escolha das bandas, acho que
fez muito sentido, ao mesmo tempo que eles trouxeram algumas coisas ali que surpreenderam, de certa forma, né? Desde o Papangu até o fato de colocar o Black Pantera como headliner do segundo dia. Acho que faltava um pouquinho de coragem de alguém fazer isso. Fizeram e, pelo visto, correspondeu. Você conseguiria fazer um top 3 com base, obviamente, no que você viu? Então, eu vou deixar o Papangu de fora, porque eu gosto muito de Papangu, e assim, eu recomendo que vocês que gostam do som mais progressivo e pesado também, vão conhecer a banda. Eu tenho um podcast meio nas férias, a gente faz uma brincadeirinha ali, que eu tenho um episódio dedicado ao podcast, é o Solada, sim, Solada Pod. Aí, nesse podcast tem um episódio que eu dedico ao Papangu ali. O Papangu foi um show que eu adorei, assim, mas eu vou deixar como mais concurso porque eu gosto muito da banda. Então, o Rolf falou bem do show, ele também gostou. Mas eu vou colocar, dos outros shows, o Demonic eu achei um show legal pra caramba. Fui pra ver meio ali, eu nem ia cobrir, acabei cobrindo porque o Rolf teve problema pra chegar na hora. E me cativou, achei muito legal o show do Demonic ali. Até porque essa pegada de rock alternativo meio anos 90 delas, que tem como base, desenvolvem a sonoridade delas a partir daquilo, gosto muito disso, então foi um show que... E apesar disso, o público ficou empolgado vendo também. O Black Pantera fez um show digno de headliner mesmo, sabe? Trouxe público... O show curtinho, mesmo curtinho, o show foi ali, trouxe a galera, empolgou a galera, mostrou que eles já estão nesse padrão que, vamos lá, posso estar cometendo uma heresia, mas um padrão de capacidade de cativar que me lembra o Sepultura na hora que o Sepultura estava estourando ali na época do Arise. Então, obviamente, não sei qual é o apelo que eles têm fora do Brasil, por eles usarem a temática de antirracismo, que é uma coisa que no Brasil fala muito maior, apesar de ser um problema mundial, mas eles falam, cantam em português, eles se direcionam a essa temática aqui no Brasil, não sei quanto que eles têm para fora, mas aqui no Brasil já está funcionando, e eles já estão conseguindo cativar um público que... a pessoa que cai de paraquedas no show sai cativada. Isso eu acho importantíssimo. Eles já conseguem fazer isso, que era uma coisa que o Sepultura fazia ali no início dos anos 90. Então foi Demonic e Black Pantera. E aí fazer duas menções honrosas, para fazer não ficar em duas, ficar em quatro. O Crisium e o Ratos de Porão, que são duas bandas consagradas e que fizeram showzaços, assim. Ratos de Porão com todos os problemas de iluminação, entregou um show, que foi um show só de músicas óbvias do Ratos de Porão, que foi legal pra caramba, e aí vai, como terceiro eu vou colocar o Crisium, porque o Crisium não fez um show de músicas óbvias, né? O Crisium não tocou Black Force também, mas mesmo assim cativou a galera de abrir roda, de fazer pancadaria ali, que era uma galera que tava mais para ver o Mudvayne depois, então não era uma galera que tava tanto nesse clima, e o Crisium conseguiu levar a galera para fazer isso. Legal. Bom, vou encerrar por aqui. Até havia combinado mais conteúdo noticioso aí e tudo mais, mas já estou segurando a tosse já faz algum tempo e a gente estendeu bem aqui, né? Acho que gerou um conteúdo bem rico aí sobre Notfest e todas os parênteses que a gente foi abrindo, né? Fazendo comentários que não necessariamente são sobre o festival, mas que estão relacionados. Queria agradecer todo mundo que acompanhou essa live aí, os guerreiros que estiveram aí durante todo esse tempo escutando dois nerds do metal comentando sobre detalhes muito específicos aí, mas que acho que gera identificação, né? Acho que a gente fica meio carente de uma cobertura mais dedicada a esses eventos de rock e heavy metal, né? Na grande imprensa, vamos assim dizer. Teve uma situação até que me bateu um pouco de frustração, que eu cheguei a compartilhar nas redes, que a Band soltou uma resenha dos 2 dias de Notfest antes do festival acabar. Tipo, já era domingo, 2 horas da tarde, saiu um conteúdo lá já falando como tinha sido o show do que o Slipknot faria, sei lá, 6, 7 horas depois. Bate um pouquinho de frustração ver esse tipo de coisa, que a gente vê um negócio meio amador, assim, mas a gente sabe que tem público que vai ter interesse nesses detalhes, nessas minúcias que a gente busca trazer. Eu fico muito satisfeito. Então, obrigado a todos que assistiram, mesmo quem não está mais aqui, né? O pessoal que já saiu por qualquer motivo. Agradeço sempre pela audiência e, é claro, agradeço demais o Thiago por ter topado não só participar dessa live, como fazer toda essa cobertura, todas as outras coberturas que ele fez e ainda vai fazer, que ainda tem um punhado de coisa para a gente acompanhar nesse finzinho aí de ano. Agradeço e deixe suas credenciais novamente e comenta também sobre o Solada para quem quiser continuar te acompanhando nesse outro projeto também. Isso, né? O calendário tá lotado nesse final de ano, assim, vai até quase o Natal, tem show para cobrir, assim, pra gente assistir. Então, eu que agradeço a oportunidade de estar podendo ver todos esses shows, assim, ver essas bandas que eu tenho curiosidade, que talvez eu não pagasse para assistir, assim.
E, assim, falar do Solado. O Solado era um projeto que começou com o Thiago Sarques, da Road Crew, e que eu e o André, que hoje tocamos, colocou, infelizmente, o Thiago veio a falecer, quando a gente estava terminando os últimos detalhes para colocar o Solado. E o Solado hoje é um podcast que a gente faz semanal, tá no Spotify, tá no YouTube, tá no Apple Podcast, que a gente comenta um disco, uma banda, um assunto por semana, e tem uma newsletter que é um apanhado de notícias, que os shows que vão confirmando, as notícias que eu julgo, que nós dois julgamos mais ilegais que aconteceram durante a semana, a gente vai colocando lá, linkando normalmente para a matéria completa do site do Igor. Assim, então, e eu acompanho a newsletter, muito bacana, inclusive por ser temática, como é solada, né? Tem toda uma temática de chute de futebol também, então é toda muito bem formatada, muito bem editada. Quem estiver procurando um conteúdo que seja um compilado e tudo mais. Ele chega sábado de manhãzinha. Isso, chega sábado de manhãzinha no e-mail, tá no Substack ali. E era solada.com.br, acho que perdeu o domínio, acho que solada.substack.com. E chega sábado de manhãzinha, então você tá tomando café aquela hora que você não tá fazendo nada no sábado, você lê e vê o que você pode ter perdido do que aconteceu. Assim. Sim, até deixei o link aí nas respostas aí, depois eu vou deixar também nos comentários, para quem quiser acompanhar. Então é isso, mais uma vez obrigado a todos que acompanharam, mais uma vez obrigado ao Thiago. Agora é explorar a imagem do Thiago em dezenas de cortes tendenciosos a respeito dos shows do Knotfest. Devia ter colocado umas bandeiras aqui atrás. É isso, galera. Muito obrigado, valeu. Até a próxima. Valeu.